Você que assiste o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão, você pode me acompanhar também no rádio. Nós estamos em centenas de emissoras de rádio pelo Brasil inteiro, algumas fora do Brasil também, e você pode me ouvir pelo site www.radioestudiobrasil.com.br. Programa Cleito Aguiar, www.radioestudiobrasil.com.br. Você vê lá no site, assim, ouça aqui, você clica e o programa começa na hora para você. Todo dia tem um programa novo lá. O nosso entrevistado nasceu em Coromandel, Minas Gerais. Ele está há muitos anos na Abracan, Associação Brasileira das Câmaras Municipais. É seu presidente já há alguns mandatos. Ele foi vereador por 6 mandatos na cidade de Coromandel. E eu o convidei para debater um assunto que está na mídia, que é uma proposição do senador Ciro Miranda, do estado de Goiás, de acabar com a remuneração de vereadores para municípios com menos de 50 mil habitantes. Eu convidei o senador por 2 vezes, falei com a assessora de comunicação social dele, ela ficou de trazê-lo ao programa. Como ele não encontrou tempo para vir ainda, eu convidei o presidente da Abracan, ele prontamente atendeu o nosso convite e nós vamos conversar para saber o lado dos vereadores. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Cleito Aguiar, é um prazer enorme participar do seu programa. Então você é o presidente da Abracan. O que essa entidade faz, onde é que é a sede, o que ela representa? A Abracan é uma entidade nacional de representação institucional das câmaras municipais de todo o Brasil. A Associação Brasileira das Câmaras Municipais. Por ser então, é a representação dos vereadores do Brasil. Dos vereadores do Brasil. Só de curiosidade, quantos vereadores tem nos mais de 5 mil municípios do Brasil? Hein? São 57.377 vereadores, em 5.568 municípios, porque foram criados mais alguns municípios agora, recentemente. Agora, doutor Rogério, a classe política passa por um processo de desgaste fantástico, com essa sucessão de escândalos que culminou aí no escândalo do Mensalão, com figuras proeminentes da República, dos grandes partidos do Brasil sendo condenados. Como é que o vereador enfrenta essa situação no seu município? Qual é a importância do papel do vereador? Qual é o principal fator de ligação entre o vereador e a comunidade que ele representa? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o vereador, ele é o político primeiro. É o que está na base da pirâmide política da nação brasileira. Portanto, ele estando na base, ele é o principal interlocutor, né, das aspirações, das aflições, do sofrimento da população com o poder público constituído, né? Então, qualquer problema que o cidadão tem hoje no seu município, o primeiro político que ele lembra de procurar é o vereador, né? Então, portanto, o vereador hoje, e a gente sempre fala que a vereança é a escola primária, né? É o jardim de infância, é o pré-escolar de todo homem público que pretende galgar os degraus da vida pública, né? O vereador, além dele cumprir com as suas funções constitucionais, que é a função de fiscalizar, para não deixar roubar, para não ter desvio de recursos. Essa é a principal função do vereador, que é fiscalizar o prefeito, porque leis, já existem leis demais no Brasil. Sim. O problema da legislação é o seu cumprimento, né? Então, o principal fator é esse, né, da fiscalização. Nós temos aí três funções constitucionais, que é a primeira de fiscalizar, de legislar, de fazer leis e de julgar. Então, a gente julga também as contas do prefeito, né, e julga o prefeito também nas infrações políticos administrativas, no caso de impeachment a nível municipal também. Essas 3 funções são as funções que estão hoje na Constituição Federal. Mas o vereador hoje, por essa proximidade que ele tem com a população, então existem outras funções do vereador, e uma delas, por exemplo, é a função social. O vereador hoje, além dessas funções constitucionais, ele também é um agente de transformação social na sua comunidade. Adoeceu, não tem como transportar, exatamente. Precisa de uma ambulância, corre na casa do vereador, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Exatamente, o vereador hoje, e sobretudo, quanto menor o município, quanto menor a cidade, mais difícil é a tarefa de ser vereador, porque todos os problemas, então o vereador é a caixa de ressonância, né, de todas aquelas dificuldades da população. E talvez aí tenha nascido uma distorção da política brasileira, porque hoje o vereador ele é
avaliado menos pelo seu trabalho legislativo e mais pelo seu trabalho social. Perfeitamente. Né? Então, o vereador que não virar um verdadeiro assistente social, ele tem dificuldades em se reeleger, quando, na verdade, isso é uma distorção, porque ele foi eleito, ele não foi eleito para isso, ele foi eleito para representar a comunidade junto ao poder executivo, para fiscalizar e conseguir benefícios para a sua própria comunidade. Exato. Né? A ineficiência do poder público, tanto municipal, como estadual, como federal, faz com que o vereador tenha que dar socorro àqueles problemas, àquelas aflições da população, que não é da sua obrigação, que não é da sua função constitucional. Mas ele tem que fazer isso. E ele faz isso agora. É importante, eu sempre digo para os vereadores, que ele tem que mediar bem isso aí. Não pode ficar apenas sendo um agente de transformação social. Ele tem também que legislar, ele tem que fiscalizar, e fiscalizar bem hoje, porque você sabe muito bem que hoje no Brasil a corrupção hoje chegou a nível de um câncer incurável. Né? E aí tem com metástase por todos os lados, então está difícil, muito difícil realmente, essa tarefa de combater a corrupção. E aí tem uma função também, porque a função da Câmara é fiscalizar o Executivo. Mas a gente assiste aí os escândalos que envolvem os próprios vereadores. Em alguns lugares, a gente vê que o vereador, para dar um voto, o que era obrigação dele ao defender o povo, ele vai dar um voto mediante o pagamento de uma quantia. Nós já vimos isso aí na televisão, vereadores sendo flagrados, negociando apoio para o prefeito e tal. Então, nesse bojo da fiscalização, tem alguns vereadores que também acabam sucumbindo à corrupção. E quem fiscaliza o vereador que fiscaliza o prefeito? Não, veja bem, numa Câmara Municipal, você tem sempre vereadores de situação e vereadores de oposição, perfeito? E você tem, então, também o Ministério Público, né? O Ministério Público hoje também é um órgão, hoje, uma instituição. É o quarto poder. Né? Que tem feito um trabalho, a despeito de, às vezes, atropelar, né, e usurpar poderes que, às vezes, não pertencem ao Ministério Público. Isso acontece muito, inclusive, em relação a algumas câmaras municipais? Talvez até pela própria estrutura institucional do Ministério, porque o Ministério Público ele não é do Poder Executivo, não é do Legislativo e não é do Judiciário. Então ele fica meio sem ter, e aí ele, de vez em quando, realmente você tem razão, ele se imiscui, tanto no Legislativo quanto no Judiciário e também no Executivo. Né? Nós temos, por exemplo, aí alguns promotores, né, que às vezes, de forma equivocada, né, querem, inclusive, interferir no debate da Câmara, nos assuntos que estão sendo debatidos e até ameaçando vereadores em relação ao tipo de voto que ele deve dar, voto a favor ou voto contra determinada matéria. Então, esses promotores, eles esqueceram que o vereador é inviolável pelas suas palavras, pelas suas opiniões e votos. Isso é uma garantia constitucional do artigo 29 da Constituição Federal. Agora, Cleito, com relação à fiscalização, quem fiscaliza o vereador é a própria comunidade, né? A comunidade, a imprensa local. Então, tudo isso, esses órgãos são muito importantes, né, para que o vereador tenha uma conduta ética, moral, e nós primamos, né, o nosso principal hoje, quando nós oferecemos cursos de capacitação para vereadores, é que nós queremos vereadores eticamente corretos. E é ali na base que a gente tem que começar, né? Nós precisamos começar ali na base, porque os vereadores de hoje serão os futuros deputados de amanhã. Então é importante que esse vereador ele comece a sua vida pública na vereança com consciência do que é público, com consciência do que é privado, separando o que é público do que é privado, para que a gente tenha um país diferente amanhã. É isso que é o nosso propósito. Rogério, eu acompanho a política já há muitos anos, né? Eu sou de família de políticos, desde o tempo de menino, meu pai era do velho PSD, meus tios eram da UDN, aquela confusão, aquela brigada, eu acompanho a vida inteira. A política mudou muito. E, para mim, eu identifico a corrupção, para mim, o nascedouro da corrupção é a campanha eleitoral. Porque as campanhas eleitorais estão ficando cada vez mais caras. E nessa última eleição, agora, eu acompanhei algumas campanhas de perto e eu vi que, hoje em dia, não se ganha mais o voto. Ninguém discute propostas, as pessoas não avaliam os candidatos pelas suas propostas. Eu assisti no interior de Minas Gerais, assisti no Tocantins, né, os prefeitos que estavam postos no lugar e alguns candidatos de muito dinheiro, despejando dinheiro, comprando votos à luz do dia, sobre a omissão completa do juiz, do promotor, da Polícia Civil, da Polícia... Todo mundo fazia que não estava vendo,
né? Então, aí depois uma pessoa, um salário de um vereador do interior é 4, 5 mil reais. E eu vi vereador gastando 200 mil reais para se eleger. Ora, o camarada vai gastar 200 mil reais para se reeleger de uma maneira ou de outra, porque ele não é Papai Noel. Ele precisa buscar esse dinheiro de volta se for dele, e pior ainda, se for de algum patrocinador, algum empresário, ele vai ter que devolver esse dinheiro e vai ter que devolver de maneira escusa, porque se não fosse de maneira escusa, não precisava do investimento. Qual o diagnóstico que você faz? Você acompanha de perto isso também? Você constatou isso também em alguns lugares? E como é que se pode corrigir isso? Olha, veja bem, Cleiton, isso acontece não só na eleição de um vereador, mas em todas as eleições hoje, praticamente, no país. Não, isso é verdade. Estou tocando no vereador, porque você é o representante dos vereador, vereadores, né? Para deputado, para prefeito, para governador e tudo mais, aí a coisa é muito maior, né? Mas nós temos que, a comunidade hoje, ela tem que ficar muito atento a esses políticos que gastam muito dinheiro na campanha, entendeu? E quem é que está financiando a campanha desses políticos? A gente vê muito, por exemplo, eleições de prefeito, por exemplo, eleições de governadores, por exemplo, em que quem está patrocinando a campanha, e você aí tem acesso, através da lei do acesso à informação, né, e até no site do TSE, você sabe quem são os patrocinadores que estão patrocinando aquele candidato, porque normalmente, quando se ganha a eleição, os contratos do prefeito ou do governador, ele vai em direção a essas empresas que participaram diretamente da campanha. Agora, então é uma corrupção de forma indireta, né? Isso também está muito ligado também. Quando o município é mais politizado, isso é menos evidente. Quando as pessoas não acompanham a política de perto, isso é um território vasto para práticas irregulares de campanha. Por exemplo, lá em Coromandel, as campanhas mais baratas que tem para prefeito, para vereador, são em Coromandel, porque lá não existe essa prática de compra de voto, pelo menos de forma tão aberrante como a gente vê nos outros lugares, né? Eu acompanho muito, e lá em Coromandel a gente vê que é, que é a nossa terra, né? E você vê que lá os políticos conseguem fazer uma campanha baseada na sua proposta e sem comprar a consciência da comunidade, né? Mas nós vamos continuar, porque tem muito assunto para perguntar, e eu vou falar com o presidente da Abracan sobre essa proposta de que os vereadores de municípios abaixo de 50 mil habitantes façam o seu trabalho sem receber nenhum tipo de remuneração. Isso já no próximo bloco.